Feito na Fazenda de hoje te convida a viajar pela história. Voltaremos à Idade Média, quando a água utilizada pela população em geral não era filtrada. A água tinha que ser captada em açudes ou riachos, onde quase sempre se encontravam impurezas e micro-organismos que causavam doenças e até a morte. Naquela época já havia produção de cerveja e durante o processo de fervura da água, acrescida com outros ingredientes como malte e lúpulo, forneciam um meio doce que após um processo de fermentação tornava a bebida segura para ser consumida. Com o passar dos séculos, o homem, alinhado à tecnologia, passou a dominar os micro-organismos responsáveis por esse processo, que são chamados de leveduras. E aqui, em Fazenda Rio Grande, a Bio4 faz a produção e análise dessas leveduras. Te convidamos a conhecer esse processo conosco. Estamos aqui na Bio4, empresa situada em Fazenda Rio Grande, e que produz esse rapazinho aqui, fermento biológico líquido. Aqui dentro nós temos cerca de 3 trilhões de leveduras, o que equivale a cerca de 400 vezes a população da Terra. E para explicar melhor o que são leveduras, nós vamos conversar com o Marcelo. Ele é sócio proprietário aqui da Bio4. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pessoal. O que são leveduras? Leveduras são seres microscópicos, unicelulares ou constituídos somente de uma única célula, capazes de fermentar o açúcar e produzir álcool e gás carbônico, utilizado em inúmeras indústrias, desde a produção de etanol combustível, bebidas alcoólicas e até na área de panificação. Elas são responsáveis por quebrar o açúcar em duas moléculas, o álcool e o gás carbônico. Então, hoje a gente comercializa leveduras principalmente para a indústria de bebidas, microcervejarias, que no preparo do malte misturado com a água e o lúpulo, após fervura, isso vai fornecer um alimento açucarado no qual a levedura vai conseguir consumir e produzir a nossa cerveja de cada dia. Marcelo, pelo que me consta, a levedura ela se encontra na natureza em geral, correto? Sim, sim. Ela pode ser encontrada na superfície de frutas, cereais, e as leveduras assim têm diferentes raças, né? Dependendo da sua aplicação, a gente chama de cepas de leveduras, a aplicação para a produção de determinados tipos de bebidas, como a cerveja, para o vinho, são diferentes cepas de leveduras que são utilizadas. Muito bom. E pessoal, para entender como que essa levedura chega nesse estágio, a gente precisa ir até o laboratório da Bio4 e você vai com a gente nessa viagem. Vamos lá? Pessoal, então agora a gente já está aqui dentro do laboratório da Bio4. As leveduras se encontram nesse container e elas estão armazenadas a menos 172 graus Celsius, segundo o que o Marcelo me contou aqui. Marcelo, o que vai acontecer aqui agora? O primeiro procedimento é a estocagem da levedura a menos 172 em nitrogênio líquido, tá? É a primeira etapa da produção da levedura. Então elas são acondicionadas aqui e depois de uma primeira produção, essas cepas originais são armazenadas a menos 20 graus Celsius nesses criotubos, para que a partir desses criotubos a gente possa dar continuidade no processo de produção da levedura. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que é estocado no nitrogênio. Tem que tomar os devidos cuidados para manuseio, né? Certo, Marcelo, depois de armazenado essa levedura, o que acontece? Depois de armazenada, ela passa a ser reproduzida. Então, ela sai do meio congelado, passa por um processo de reativação, que é transferido para algumas placas, como essa daqui, contendo um meio nutritivo para elas se alimentarem. Depois das placas, elas vão para tubo de ensaio, onde eu vou começar, então, o início da propagação em nível laboratorial, né? Que daí sai dos tubos, vem para os shakers e assim sucessivamente a gente vai aumentando a escala de produção até ter os inóculos suficientes para
aplicar nos bioreatores, onde são as propagações finais na área de produção. Ah, correto. Uma placa dessa, ela é utilizada por mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos um mês, depende do número de repiques e número de usos, mais ou menos um mês. Esse tubo é único, ele vai ser utilizado para uma única produção industrial. Tem toda uma questão de rastreabilidade para a gente poder acompanhar cada etapa do processo de produção. Após a etapa inicial de propagação, as cepas são inoculadas em bioreatores como esse. Aqui está um exemplo de um bioreator de escala laboratorial, onde a gente faz alguns experimentos. Os reatores que a gente tem de propagações são em torno de 150 litros, onde as leveduras vão se alimentar de um meio nutritivo, que é colocado aqui dentro, em contato com elas, e alguns parâmetros de processo, como temperatura, pH, oxigênio, são monitorados para que ela possa se propagar e aí obter então o nosso produto final. Após a obtenção do nosso produto final, vai para a área de invase. Da área de invase são coletadas contraprovas para trazer então para o laboratório para finalizar a etapa de produção, que é o controle de qualidade, né? Então os produtos ficam armazenados num estoque de quarentena até que o laboratório libere através de várias etapas que vocês vão ver com o Henrique a seguir. Pessoal, então, a gente não pode mostrar por questões sanitárias como de fato acontece a produção lá dentro. A gente mostrou para vocês aqui uma versão reduzida do processo que acontece lá. Entretanto, quando o produto chega aqui no controle de qualidade, encontra o Henrique, que é o supervisor do laboratório, e que vai explicar para a gente o que acontece depois que esse produto chega aqui no laboratório. Depois que esse produto ficou 2 dias propagando, crescendo, nós vamos estabelecer um controle da qualidade dele a partir de três fatores. 1 é a quantidade de células, 2 é a viabilidade dessas células e 3 a contaminação cruzadas com bactérias ou leveduras selvagens. A primeira etapa é justamente essa última que eu falei, que é a contaminação por bactérias ou leveduras. O que acontece nós utilizamos um meio chamado MRS, que ele vai ser seletivo apenas para leveduras selvagens e bactérias não desejadas, né? Então, então a gente pega o produto, né? Faz uma diluição 10 vezes e então inocula nessas placas. O resultado vai nos mostrar se tem uma contaminação por bactéria ou por levedura selvagem, por exemplo. Ah, entendi. Eu acho. E após isso? Bom, a partir daqui nós vamos fazer a leitura no microscópio, vamos ver quantas células tem, quais são as viáveis e depois de alguns dias nós teremos o resultado desse teste, onde nós vamos ver placas limpas com bactéria ou com leveduras selvagens. Então, Henrique, quando sai da produção, qual é o próximo passo a ser seguido? Bom, depois que a gente tem tudo produzido, a gente vai receber um material em microtubos como esse aqui. Após fazer a inoculação para fazer o teste de contaminação, nós vamos ter esse resultado então em placas e na leitura. Fizemos uma leitura em microscópio para ver quantas células nós temos um mínimo que a gente precisa ter e quantas delas estão viáveis. Esses são 2 parâmetros específicos. E o outro parâmetro que a gente vê nas placas é sobre a contaminação. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Uma placa azul dessa é uma placa que está limpa, que é o que sempre quer. Uma placa, quando ela fica amarela depois de 2 dias, quer dizer que nós temos bactérias, que não é desejável. E uma placa onde nós temos crescimento, que esse meio aqui ele deixa apenas crescer células que não são desejáveis. Então são células selvagens do meio, então de contaminação cruzada. Pessoal, eu acho que você aí de casa sabe que isso é um microscópio, mas certamente você não sabe que esse é um microscópio óptico. Henrique, qual a função do microscópio óptico? Veja, com esse microscópio a gente consegue ver as células várias vezes aumentadas. As células de levedura, bactérias, são muito, muito pequenas e só com o uso de microscópio a gente consegue acessá-las, ter uma visão melhor delas. Nesse caso em específico, a gente vai conseguir vê-las, vou poder contar, que é um parâmetro que gostaria de saber, né, como eu falei anteriormente, e ver quais delas estão viáveis, quais não morreram no processo. Perfeitamente. Podemos fazer? Vamos lá!
pessoal, chegamos aqui no final do processo de produção e esse aqui é o produto final. Mas ele não fica necessariamente e somente assim. Vamos ver em que ele se transforma? É isso mesmo que você está pensando. Aquela levedura que nós vimos no vídeo vai se transformar nesse chopp que você consome no seu final de semana ou no seu barzinho de preferência. Aqui dentro já passou aquelas leveduras que foi o que garantiu esse processo de fabricação da cerveja ou do chopp ou de diversos outros produtos. O Feito na Fazenda de hoje fica por aqui. A gente agradece mais uma vez a sua audiência. Não se esqueça de comentar o que você achou, de sugerir novos produtos que você sabe que é fabricado aqui em Fazenda Rio Grande. E, claro, se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a nossa página no Facebook, no Instagram. E até uma próxima. Um beijo!